A morte do barão de Saint-Remy deixou mais do que dívidas e luto. Deixou Camille sem futuro, sem nome e sem escolha. Num ato desesperado, sua tia arranja um casamento com um desconhecido, um homem sem fortuna, sem passado, sem rosto, mas com modos que destoam de sua aparente humildade. Quem é de fato esse marido que não pediu para ser amado, mas foi obrigado a ficar? Quais segredos se escondem por trás dos muros da antiga mansão, onde essa história começa? Prepare-se para descobrir uma paixão contida, uma verdade enterrada e uma escolha que mudará tudo. Conte para mim de qual país você está a ouvir essa história e diga-me: você acredita que o amor pode nascer sem confiança e resistir ao tempo? Acompanhe-nos nesta jornada para desvendar como uma união forçada se transformou na história de amor mais inesperada da Normandia de 1866. Rouen, Normandia, ano de 1866. O céu cinzento pairava sobre os telhados úmidos como uma promessa de tempestade. Dentro do casarão do Saint-Remy, o luto ainda impregnava os corredores. Embora já não houvesse criados para acender velas, nem lareiras para suavizar o frio. A morte do barão deixara mais do que silêncio. Levara consigo a honra de um sobrenome e a segurança de um futuro. Camille permanecia ereta, com as costas retas e as mãos firmemente cruzadas sobre o colo, na mesma sala onde, anos atrás, sua mãe recebia visitas ilustres entre porcelanas e tapeçarias bordadas. Agora, aquele salão cheirava a mofo, a papéis antigos e a renúncia. Vestia um vestido de lã cinza escuro, apertado por um espartilho que mais prendia sua respiração do que moldava sua silhueta. A blusa fechada até o pescoço e as mangas abotoadas refletiam seu estado, contida, recatada, obrigada a manter a dignidade mesmo quando o mundo desabava sob seus pés. À sua frente, a tia Elizabeth falava com voz baixa, porém irredutível. De rosto afilado e cabelos brancos presos em um coque severo, ela examinava cuidadosamente os documentos estendidos pelo tabelião sobre a mesa gasta. Cada palavra soava como uma sentença. É o mais sensato. Não há alternativas. Ele é discreto e educado. Ninguém em Rouen notará a diferença. Henry ainda não havia chegado e Camille não sabia se o desejava ou se o temia. Só o vira uma vez, quando a tia o recebeu na reitoria do padre Clément. Falara pouco. Usava uma jaqueta de tecido rústico, os cabelos levemente desarrumados pelo vento e uma expressão tão impassível que parecia uma máscara. Não era feio, mas tampouco parecia um homem comum. Havia algo em seu olhar, calmo, atento, contido, que a inquietara desde o primeiro instante. Ele não perguntou sua idade, nem sobre sua família ou seu passado. Fora aceito por seu silêncio e porque não exigia nada além de um teto e o casamento como escudo social. Quando o relógio de parede marcou 5 horas, o som da aldrava na porta soou como um toque fúnebre. Camille não se moveu. Foi a tia Elizabeth quem ordenou à governanta que o recebesse. Henry entrou sem pressa. Usava uma camisa limpa, um colete escuro e uma casaca simples, mas bem cortada. Nas mãos, trazia o chapéu que segurava com respeito. Senhorita Camille, disse com voz grave, perfeitamente modulada. É uma honra conhecê-la formalmente. Camille o observou com uma mistura de frieza e surpresa. Não esperava um gesto romântico, já não acreditava neles. Mas algo em seu tom não combinava com a modéstia de sua roupa. Era a voz de um homem acostumado a ser ouvido. Não houve cerimônia. Apenas a leitura dos termos do acordo feita pelo tabelião, a aprovação seca da tia e a assinatura de Camille, que apenas vacilou ao encostar a pena no papel. Henry assinou em seguida, sem hesitação. Não trocaram votos nem promessas. O padre leu as bênçãos num tom mecânico e a aliança, um anel liso de ouro envelhecido, foi colocada em seu dedo sem qualquer emoção. Não houve música, nem flores, nem testemunhas, além da governanta e do jardineiro que observavam de longe com uma mistura de compaixão e espanto. Quando a cerimônia terminou, Camille subiu sozinha para seus aposentos. Não houve banquete nem brindes, apenas uma tigela de caldo servida na cozinha e o eco de um sobrenome que já não protegia ninguém. Em seu quarto, diante do espelho manchado pelo tempo, Camille desabotoou o vestido com mãos firmes. Não havia lágrimas em seus olhos.
Apenas um brilho gélido, como o reflexo do céu sobre a cena no inverno. Pensou em seu pai, em sua infância entre livros e flores, nos verões em Paris. Tudo parecia ter pertencido a outra mulher. Lá embaixo, Henry arrumava uma pequena mala no quarto ao lado. Não pediu o quarto principal. Não tocou em nada que não lhe fosse oferecido. Lavou as mãos com água fria e sentou-se à mesa como se sempre tivesse vivido ali. Naquela noite, Camille não dormiu. Ouviu o ranger da madeira no chão, o sussurro do vento nas janelas, o bater distante de um coração que ainda se recusava a pertencer. Jurou que não o amaria. Jurou que não se deixaria quebrar. Na penumbra, sua silhueta parecia uma estátua esculpida em sombra, bela, distante e tão solitária quanto uma promessa que ninguém pediu. O casamento estava consumado, mas o rosto de seu marido continuava envolto em névoa. E no mais profundo de sua alma, Camille sentia que o verdadeiro laço só estava a começar. Sem palavras, sem certezas, sem amor, apenas com o peso do dever e o pressentimento de algo que ainda não tinha nome. A carruagem avançava lentamente por um caminho de terra ladeado por álamos despidos. As rodas estalavam sobre as pedras úmidas e cada solavanco parecia um suspiro contido dentro da cabine. Camille observava a paisagem pela janela sem dizer uma palavra. Ao seu lado, Henry mantinha o corpo levemente inclinado para a frente, as mãos cruzadas sobre os joelhos, como se temesse ocupar mais espaço do que lhe cabia. Desde que haviam partido de Rouen, ao amanhecer, não trocaram mais do que 3 frases. Ele não tentou puxar conversa, ela não ofereceu abertura. Após mais de 2 horas, a carruagem parou diante de um portão de ferro forjado, coberto por trepadeiras secas. Do outro lado, estendia-se a propriedade que Henry declarara como sua, uma antiga mansão senhorial esquecida entre as colinas da Normandia. Não era grande como os palacetes parisienses, mas sua arquitetura falava de tempos melhores. As pedras acinzentadas da fachada estavam tomadas por musgo em alguns trechos, e as molduras das janelas exibiam rachaduras esculpidas pelo tempo sem misericórdia. Ainda assim, havia nela uma dignidade que não se apagava, uma espécie de nobreza silenciosa que resistia ao abandono. Henry desceu da carruagem e ofereceu a mão a Camille. Ela aceitou o gesto com rigidez, descendo com cuidado para não sujar a barra do vestido azul marinho. Simples, mas ainda impecável. Um criado idoso, de semblante severo, abriu a porta principal com uma breve inclinação. Não perguntou nomes, nem ofereceu boas-vindas. Henry o cumprimentou com um leve movimento de cabeça, como se já se conhecessem. Camille percebeu mais um mistério. Por dentro, a mansão cheirava a madeira antiga, cera de vela derretida e ausência. As paredes eram decoradas com tapeçarias desbotadas e alguns móveis, cobertos por lençóis brancos, pareciam esperar para voltar à vida. O vestíbulo principal, no entanto, estava limpo. Havia um espelho emoldurado em ouro escuro, um tapete gasto e um vaso vazio sobre a consola. Tudo exalava contenção, como se alguém tivesse tentado preservar apenas o necessário, evitando tocar no que ainda doía. Aqui é onde vamos morar, disse Henry em voz baixa. Não há muitos criados. O intendente cuida do essencial. A ala leste está fechada. A ala oeste está em condições. Camille não respondeu. Caminhou atrás dele, observando cada detalhe, cada canto, cada cortina envelhecida que um dia deve ter dançado com o vento fresco. Foi-lhe designado um quarto no andar de cima com móveis sóbrios, cama de madeira maciça, uma cômoda com espelho e uma pequena estante com livros cobertos de poeira. A janela dava para o jardim dos fundos, onde se adivinhavam caminhos de cascalho e uma estufa em ruínas. Naquela noite, jantaram na sala principal. Henry serviu o vinho, partiu o pão e cuidou de cada gesto com uma cortesia que não parecia aprendida, mas enraizada. Sua postura à mesa, o modo como segurava a taça, até a maneira de dobrar o guardanapo sobre os joelhos, tudo denunciava uma educação que não combinava com a identidade que declarava. Camille o observava de esguelha sem o disfarçar. Não era a primeira vez que percebia aquela incoerência, mas ali, sob a luz dourada do candelabro, ela se tornava mais evidente. — Há quanto tempo vive aqui? — perguntou em tom neutro. Henry demorou um instante para responder.
Levou a taça aos lábios, tomou um gole e então disse: alguns anos desde que decidi deixar Paris. E o que o trouxe à Normandia? A pergunta ficou suspensa no ar. Henry baixou os olhos, mas não sorriu, nem pareceu desconfortável. Apenas respondeu: o silêncio. Camille não insistiu. Havia algo nele que desarmava qualquer impulso de o invadir. Não por medo, mas por uma intuição de que qualquer palavra a mais desfaria um fio tenso demais. Nos dias seguintes, a rotina se instalou com precisão quase monástica. Henry saía ao amanhecer, percorria os terrenos, supervisionava pequenos reparos e passava longas horas na biblioteca ou no jardim dos fundos, onde se dedicava pacientemente a limpar um canteiro tomado por ervas daninhas. Camille o observava da janela sem entender por que um homem que dizia não ter fortuna morava numa mansão antiga, cultivava rosas e tocava piano à tarde com uma maestria que só os nobres do conservatório poderiam ter. Numa tarde de domingo, a porta do salão de música ficou entreaberta. Camille, atraída pelo som de um noturno de Chopin, aproximou-se em silêncio. Henry estava sentado ao piano, com as costas eretas, os dedos a deslizar com precisão melancólica sobre as teclas de marfim. Não havia partitura. Ele tocava de memória. Os olhos fechados, o rosto, sempre contido, parecia então vulnerável. Um homem feito de segredos que só se permitia sentir quando achava que ninguém o via. Ela recuou sem fazer ruído. Não queria que ele soubesse que o ouvira, porque havia algo naquela música, algo naquela expressão suspensa no ar que lhe pareceu íntimo demais, verdadeiro demais. Os dias passavam lentos e úmidos. A chuva caía com frequência, lavando os vidros das janelas, como se quisesse apagar as marcas do passado. Camille percorria os corredores, lia os livros antigos, costurava em silêncio junto à lareira acesa, mas as perguntas cresciam dentro dela. Quem era aquele homem que dormia sob o mesmo teto? De onde ele realmente viera? Por que se escondia tanto? E por que, apesar de tudo, ela não conseguia o odiar? Certa tarde, enquanto Henry voltava do jardim com as botas cobertas de lama, Camille teve a coragem de o confrontar. Ele estava no umbral do vestíbulo, com uma pá numa mão e uma rosa na outra, murcha, mas ainda perfumada. Você não é quem diz ser, disse ela sem rodeios. Henry a encarou em silêncio. Não franziu a testa, nem desviou o olhar. Apenas a observou com aquela calma tensa que o envolvia como uma segunda pele. Não minto, respondeu. Apenas me calo. O silêncio também é uma forma de engano, retrucou ela com a voz levemente trêmula. Ninguém aprende a tocar como você sem mestres. Ninguém sabe escolher um vinho com tanta precisão, nem anda como se o chão lhe pertencesse. Henry baixou os olhos. Depois, como se cada palavra tivesse o peso de uma confissão, disse: e, no entanto, aqui estou, sem título, sem fortuna, sem escudo, mas com segredos, acrescentou ela. Ele deu um passo em sua direção, não a tocou, não levantou a voz, mas a proximidade foi suficiente para que Camille sentisse um arrepio, que nada tinha a ver com o frio da pedra. Não os temos todos? Sussurrou ele. Camille recuou, não por medo, mas porque aquele homem estranho, silencioso, aparentemente humilde, começava a perturbá-la profundamente, e porque naquela casa silenciosa, onde tudo parecia adormecido, algo começava a despertar, algo que ela ainda não ousava nomear. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado e o fogo crepitava na lareira do quarto, Camille segurou a rosa murcha que Henry deixara junto à porta. Segurou-a entre os dedos, sem entender por que um gesto tão simples podia doer tanto. Talvez não fosse dor, talvez fosse a forma mais antiga do desejo, aquela que nasce sem palavras, sem toque, apenas no roçar invisível do que ainda não foi dito. A manhã surgiu coberta por uma névoa espessa sobre os campos da Normandia. Camille, sentada junto à janela do salão principal, folheava sem interesse um volume encadernado em couro. Sua atenção vagava até a figura de Henry, que naquela manhã parecia mais distante do que de costume. Ele saíra cedo, mas seu caminhar estava menos firme e seu comprimento mais curto. O mordomo lhe entregou uma carta selada com cera azul clara logo que retornou. Camille viu tudo da galeria superior. Observou quando Henry, ao receber o envelope, parou, olhou-o longamente e, sem dizer palavra, o guardou no bolso interno da casaca.
O resto do dia foi envolvido por uma tensão silenciosa. Henry evitou os cômodos comuns. Não apareceu no jantar. Não passou pelo jardim. Só foi visto no final da tarde, na parte de trás da casa. Camille desceu pela escada lateral, sem ser notada. Do vão da porta em penumbra, ela o viu. Ele estava diante do pequeno braseiro de ferro, onde costumavam queimar folhas secas no inverno. Tirou a carta do bolso, fitou-a por um longo instante, como se travasse uma luta interna, e então a lançou ao fogo, sem sequer romper o selo. As chamas envolveram o papel, consumindo a cera azul com um estalido suave. Henry não desviou o olhar até que restasse apenas um fragmento carbonizado flutuando no ar. Camille recuou em silêncio. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era a carta em si, mas a maneira como ele a havia segurado, com pesar, com firmeza e com uma sombra de medo. Que tipo de homem destrói uma carta sem a abrir? E o que poderia haver naquele envelope que merecesse ser silenciado? Naquela noite, enquanto Henry se recolhia ao gabinete, Camille subiu para seu quarto com o coração acelerado. Quando o relógio marcou 11 horas, ela desceu descalça, envolta em um robe de lã, os cabelos soltos a caírem pelos ombros. A porta do gabinete de Henry não estava totalmente fechada. Do umbral, ela observou o interior. Pilhas de livros, papéis organizados com precisão, uma lamparina ainda acesa sobre a escrivaninha. Ele não estava ali. Entrou sem fazer barulho. Não era curiosidade o que a movia, e sim a necessidade de compreender. Sobre a superfície polida da mesa havia um caderno fechado e uma pequena caixa de veludo cinza, quase escondida entre os documentos. Camille estendeu a mão. Seus dedos tremiam levemente ao tocar o fecho metálico. Abriu a caixa. Dentro, repousava um relicário antigo, oval, com um brasão dourado gravado, um emblema que não pertencia a nenhuma família normanda. Ela o reconheceu na mesma hora. Já o tinha visto nos livros de história familiar de seu pai. Era o brasão da casa de Belleroy, uma das mais antigas e prestigiadas do Ducado de Ilhans. Ao abrir o relicário, encontrou um retrato em miniatura. Uma mulher de olhar sereno e porte altivo, com os mesmos olhos de Henry. O ar pareceu parar. Camille fechou a caixa com lentidão, como se o simples ato de guardá-la pudesse devolver-lhe o fôlego. Saiu do gabinete antes que ele retornasse, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ao encontrá-lo no corredor, não evitou o confronto. Por que queimou a carta? Perguntou direto ao ponto. Henry parou surpreso. Não era importante. Não era? Ou não devia ser lida? Os olhares se encontraram. O dele sereno, mas contido. O dela, firme, porém ferido. Camille não temia as respostas. Temia as omissões. Quem era a mulher do relicário? Acrescentou. Tem os seus olhos a mesma expressão. Henry suspirou. Era minha mãe, e o brasão também era dela. Então o senhor não é quem diz ser, murmurou ela, dando um passo atrás. Henry não a deteve. Apenas baixou o olhar e assentiu com gravidade, como se seu silêncio fosse a única confissão possível. Naquela noite, Camille deitou-se vestida, olhando para o teto, enquanto a chuva começava a bater nos vidros. Em seu sonho, caminhava por corredores intermináveis. As paredes estavam cobertas por retratos antigos, todos com nomes inscritos em placas douradas. Mas um a um, esses nomes estavam riscados, alguns com tinta, outros com fogo. Ela caminhava descalça, procurando uma saída, enquanto os olhos pintados nos retratos a seguiam. De repente, uma porta no fim do corredor se abria e ali estava Henry, vestido de gala, envolto em sombras. Estendia-lhe a mão, mas quando ela se aproximava, o rosto dele desaparecia como fumaça entre seus dedos. Despertou sobressaltada, o coração batendo como um tambor no peito. Ao descer as escadas, viu a porta dos fundos entreaberta. Saiu para o alpendre. Lá fora, a chuva caía. No meio do jardim, sob a chuva, Henry estava de pé, com o rosto voltado para o céu, completamente imóvel. Segurava uma rosa murcha. A água encharcava sua camisa. Ele não se movia. Parecia uma estátua de pedra molhada, ancorada na dor ou na memória. Camille não disse nada. Não se aproximou. Voltou para o quarto com o coração apertado. Não sabia que tipo de vida aquele homem tivera. Não sabia por que se escondia tanto, mas compreendia, com uma clareza inesperada, que não era ambição o que o fazia calar.
Era uma ferida que ainda não cicatrizara. E naquela noite, Camille entendeu que seu marido era muito mais do que um estranho. Era um homem despedaçado. E o que ele não dizia começava a doer nela também. A luz da manhã incidia obliquamente sobre os vidros da mansão. Camille caminhava pelo corredor da ala oeste com um livro fechado entre as mãos. As últimas semanas haviam sido marcadas por uma inquietação sutil, quase imperceptível. Uma tensão que não tinha nome, que se arrastava pelas paredes como uma corrente invisível e que tinha o rosto silencioso de Henry. O ar cheirava a madeira úmida e cera derretida. Os relógios marcavam 11 horas quando o som da aldrava ecoou na entrada principal. Não era um som comum. Naquela casa, visitas eram uma raridade. Camille parou ao pé da escada e ouviu. O mordomo abriu a porta. Uma voz desconhecida, masculina e precisa se apresentou. Bom dia, inspetor Armand Leclerc. Vim de Paris. Tenho assuntos a tratar com o Sr. Henry, ou com quem quer que use esse nome agora. Camille sentiu o ar escapar dos pulmões por um instante. Desceu devagar, lutando contra o impulso de correr. Viu o visitante. Um homem de meia idade, magro, vestindo uma casaca preta de corte impecável. Henry surgiu da sala, como se já esperasse pela visita. Seu rosto não demonstrava surpresa, mas sim uma cautela quase imperceptível. Em que posso ajudá-lo, monsieur? Perguntou. Leclerc retirou da pasta uma folha de papel. Curioso. Tem o mesmo nome, idade aproximada, o mesmo porte e o mesmo olhar do retrato que temos nos arquivos do Duque Henri de Belleroy. Embora, claro, retratos não respirem, e mortos tampouco. Um arrepio percorreu a espinha de Camille. Lamento desapontá-lo, inspetor. Não sou quem procura, respondeu Henry. Leclerc dobrou o documento. Voltarei em breve, talvez com perguntas mais específicas. Depois de o inspetor sair, Camille permaneceu no mesmo lugar, encarando Henry. Vai me dizer alguma coisa? Perguntou. Não posso responder a perguntas que não foram feitas, disse ele com calma. É o Duque de que falava o inspetor? Henry baixou o olhar e pela primeira vez Camille viu em seu rosto uma sombra de exaustão. Não posso confirmar nem negar. Então é, concluiu ela. Não, retrucou Henry. Já não sou. Camille o fitou intensamente. Acha que posso continuar sob o mesmo teto de alguém que me oculta o mais básico de sua identidade? Acha que não tenho o direito de saber com quem me casei? Henry deu um passo à frente, com uma expressão ferida. Se soubesse tudo o que aconteceu, talvez não quisesse mais olhar para meu rosto. A frase a atravessou. Camille fechou os olhos. O que ele dizia não era uma defesa. Era um pedido mudo, uma ferida aberta. Não se engane, Sr. Henry, disse ela, retomando o tom firme. Não peço que me confesse a alma, mas exijo que não me trate como se eu fosse cega. Eu vejo e não posso mais fingir que não vejo. Dito isso, virou-se e subiu a escadaria com passos contidos. Naquela noite, Henry saiu para o jardim, como costumava fazer quando o mundo pesava mais do que o habitual. O vento frio da Normandia batia em seu rosto. Ele caminhou entre os roseirais secos, os mesmos que começou a limpar semanas antes, e parou diante de um deles. Ali, entre os galhos retorcidos, crescia uma nova rosa, pequena, resiliente, como uma promessa que ninguém esperava. Ele a cortou e a segurou por longos minutos. Depois, olhou para a casa, onde nenhuma janela mostrava luz. Ao retornar, deixou a flor sobre a prateleira da escada. Camille a encontrou na manhã seguinte. Pegou-a e a colocou dentro de um livro fechado, como quem protege algo que ainda não sabe como interpretar. O ar da mansão amanheceu mais frio. Uma brisa sutil deslizava pelos corredores. Camille acordou cedo com uma inquietação nova, pulsando no peito. Algo na maneira como Henry vinha evitando-a nos últimos dias a impelia a buscar respostas. A luz da manhã começava a se infiltrar pelas persianas. As horas pesavam. De repente, ouviu a aldrava soar. Um homem alto, de porte austero, vestindo um sobretudo de feltro, esperava. Era o inspetor Leclerc. Ele veio para investigar um nome, uma fortuna, uma linhagem. Mas, no fundo, veio para questionar um amor que ousara nascer no silêncio. O Sr. Henry não está aqui, disse Camille, sua voz firme. Mas o homem sorriu. Ele está. É o Duque de Belleroy, e eu sei onde encontrar a verdade. E assim, a máscara de Henry começou a ruir.
No terceiro dia, a mansão começou a aparecer para Camille como um animal adormecido. Ninguém sabia para onde Henry havia ido, nenhuma carta, nenhum recado. Camille sentiu que fora encurralada numa história cujos fios ela não controlava. No quarto dia, enquanto organizava o salão dos retratos, encontrou uma caixa de madeira esquecida na parte inferior de uma estante. Dentro repousavam vários cadernos. Ao abrir o primeiro, encontrou uma caligrafia fina e precisa. As primeiras páginas falavam de um nobre, de compromissos políticos, de alianças seladas por casamentos e terras. Mas à medida que avançava, a voz do diário tornava-se mais amarga. Mencionava um nome: Dorian Marchant, ministro e homem ambicioso. Falava também de uma mãe doente, de um jovem duque pressionado a escolher entre o dever e a dignidade. As datas coincidiam com o que o inspetor havia mencionado. Não sou covarde por fugir. Sou culpado por ter hesitado, mas não permitirei que meu nome seja atado a um juramento que não escolhi. Camille fechou o caderno. Sua respiração estava curta. Henry não era um impostor. Era um exilado. Alguém de sangue nobre que havia renunciado a seu mundo. No quinto dia, a porta da mansão se abriu ao amanhecer. Henry havia voltado. Li os seus diários, disse Camille em tom calmo, e comecei a entender. O senhor não fugiu por covardia. Fugiu para proteger o pouco que ainda lhe restava. E embora eu não aceite seu silêncio, já não o temo. Henry deu um passo à frente. E agora? Agora sigo eu, respondeu. Mas não darei mais passos às cegas. Se quiser minha companhia, terá que caminhar à luz, mesmo que doa. Henry não respondeu, mas seu rosto, marcado por dias de ausência e noites de insônia, pareceu suavizar-se pela primeira vez. Havia em seus olhos uma centelha nova, de reconhecimento. Camille se virou e subiu as escadas, deixando para trás um homem que começava a entender que nela não encontrara apenas refúgio, mas uma fronteira que ele não poderia cruzar sem mostrar, enfim, seu verdadeiro rosto. O crepúsculo caiu sobre Rouen com um manto de silêncio que anunciava a tempestade. O ranger de uma roda sobre o cascalho anunciou a aproximação de uma carruagem. Henry apareceu ao seu lado. Seu rosto não demonstrava medo, mas uma gravidade serena, como quem se preparou por muito tempo para um julgamento que já não podia adiar. O mordomo abriu a porta. O inspetor Leclerc entrou. Ordem assinada pelo ministério. O caso de seu desaparecimento foi reaberto. Há acusações pendentes: falsificação de morte, abandono de funções públicas e desobediência a um decreto oficial. Henry deu um passo à frente. Não falsifiquei nada. Apenas deixei de ser quem nunca desejei ser. E se o preço da minha consciência for um castigo, eu o aceitarei. Isso não cabe ao senhor decidir. Foi então que Camille avançou. Este homem não é um criminoso. Não viveu de mentiras. Trabalhou esta terra com as próprias mãos, respeitou cada silêncio desta casa e tentou se reconstruir a partir do barro. Algum dos que o julgam pode dizer o mesmo? Leclerc a observou. Senhora, não duvido de sua sinceridade, mas não é a senhora quem decide o destino do duque. Não, respondeu ela, mas posso dizer o que vi. E o que vi foi um homem sozinho, carregando uma culpa que não nasceu da covardia, mas da lealdade a uma mãe moribunda. Se vão julgá-lo, que o façam com verdade, mas não o arrastarão daqui como um criminoso. Leclerc fechou o envelope. Não farei uso da força esta noite, mas o duque deverá se apresentar em Paris nos próximos dias. Henry abaixou a cabeça. Estarei lá, disse apenas. O inspetor se despediu e saiu. O senhor deveria ter me contado tudo desde o início. Eu tentei protegê-la. Eu não precisava de proteção. Precisava da verdade. Henry deu um passo à frente. Não fugi por orgulho. Minha mãe estava a morrer e os homens de Marchand queriam me forçar a um casamento por conveniência. Minha mãe me pediu que não aceitasse. Eu simulei minha morte. Fui embora por respeito e por vergonha. E depois? Perguntou Camille. Depois tornei-me outro homem. Trabalhei no campo e pela primeira vez senti que respirava. Até que cheguei aqui e vi você e quis ser alguém de novo, mas ao seu lado. Então comece ficando e nunca mais minta para mim. Henry não respondeu com palavras. Aproximou-se e depositou a seus pés o relicário que guardara por tanto tempo. Naquela noite Camille não dormiu. Em seu peito não havia paz, mas havia clareza. E às vezes, isso basta para continuar a respirar. A verdade, enfim, havia sido dita.
O domingo amanheceu com um céu límpido, mas o ar no vilarejo tinha cheiro de presságio. Os rumores agora deslizavam livremente pelas ruas de pedra. O sino da igreja começou a tocar, e todos souberam que o Sr. Henry era o duque desaparecido. Camille se vestiu com o mesmo cuidado de sempre. Ao encarar o espelho, não viu a jovem humilhada de meses atrás. Tampouco a esposa calada. Viu a mulher que agora era. Você não precisa ir, disse Henry em voz baixa. É claro que preciso, respondeu ela. Se eu não for, confirmo o que dizem. Se eu for, que ao menos me vejam de pé. Henry não a deteve. A igreja do vilarejo era antiga, feita de pedra clara. Ao chegarem, o casal foi recebido por um silêncio pesado. Camille caminhou com firmeza pelo corredor central. Henry a acompanhava alguns passos atrás. Ela se ajoelhou no banco mais próximo ao altar. O sermão foi breve. O padre não citou escândalos, mas os olhares, os cochichos, os gestos contidos diziam mais do que qualquer palavra. Ao sair, um menino pequeno, alheio aos gestos dos adultos, aproximou-se com uma flor silvestre e a deixou cair aos pés de Camille. Ela a pegou e a guardou no bolso sem dizer palavra. Foi então que ela entendeu o que mais doía. Não era o desprezo, era a suspeita muda daqueles que não tinham coragem de a encarar. Naquela tarde, Henry insistiu novamente. Podemos partir esta noite. Tenho contatos em Marsella. Um navio, uma nova vida. Seu silêncio será sagrado. E isso te faria feliz? Perguntou ela. Não me importa a felicidade se você carregar a alma ferida. Não vim para esta casa para me esconder, nem para ser salva. E agora que sei quem você é, não quero fugir da sua verdade, mas também não abrirei mão da minha. Henry ajoelhou-se diante dela. O que você deseja, Camille? Quero ficar aqui, nesta casa, e quero caminhar com você, mas não atrás de você, ao seu lado. E pela primeira vez, ela o chamou por seu título, Duque de Bellairois. Se esse nome ainda é seu, permita que o carreguemos com dignidade, não para lembrar o que foi perdido, mas para reivindicar o que ainda pode florescer. Henry fechou os olhos. Não chorou, mas em seu rosto havia uma paz diferente. A primavera chegou a Rouen. As janelas da velha mansão se abriam para deixar entrar a brisa morna. Numa manhã, a carruagem azul com o brasão real parou diante do portão. Um mensageiro de Paris trazia notícias. O ministério decidiu encerrar o caso do Duque Henry de Bellairois. Seu nome, título e direitos foram oficialmente restituídos. A sua residência ducal será reaberta. Henry recebeu a carta com pouco interesse. Você vai voltar? Perguntou a Camille. Só se você quiser ir. Ela não respondeu naquele momento. Mas 3 dias depois, ao anoitecer, quando a casa já estava em silêncio, Camille entrou no salão. Nós vamos, mas não para recuperar um lugar, e sim para afirmar o que escolhemos. Henry não precisou de mais nada. No dia do evento, o salão resplandecia. Camille e Henry chegaram pontualmente. Ele vestia fraque preto. Ela, um vestido cor de creme, simples, mas majestoso. Quando o mestre de cerimônias anunciou seu nome, instalou-se um silêncio peculiar. A honorável duquesa de Bellairois, senhora Camille. Mas antes que ele completasse o título, Camille sorriu e falou: Não é o título que importa, mas o nome que escolhi para amá-lo. O silêncio foi absoluto. Ninguém ousou responder. Henry a olhou como da primeira vez. Voltaram para casa antes que a noite caísse por completo. Hoje percebi que não quero ser lembrada como duquesa, mas como a mulher que te escolheu quando ninguém mais o fez. Henry ajoelhou-se diante dela. E eu quero que o mundo saiba que, com ou sem título, você foi a escolha mais verdadeira da minha vida. E assim, nos jardins onde antes houvera ruínas, florescia agora um amor sem rótulos. Um amor que venceu o tempo, o orgulho e o esquecimento. 10 primaveras haviam se passado. Henry e Camille caminhavam pelo jardim. Ele, com cabelos mais claros nas têmporas, mas sua postura ainda era a de um homem inteiro. Ali, entre os roseirais que ele mesmo plantara, encontrava a paz que jamais conhecera nos salões de mármore. Camille, agora com alguns fios prateados, ainda ensinava leitura na sala de aula. Sua voz tinha uma doçura nascida do tempo e da certeza. A sua história, a história de uma mulher que foi dada como castigo e se tornou símbolo de liberdade, inspirou outras a lutar por seus direitos.
Henry já não podava os roseirais com a mesma energia, mas ainda percorria o jardim. Seus olhos mantinham a mesma profundidade, mas agora eram mais quentes. Camille subiu ao balcão e contemplou o mar. A seu lado, Alonso permanecia em silêncio. "O que nos recordará?" perguntou ela. "Nos recordarão os que cresceram aqui e os que nasceram depois graças ao que fizemos. Mas o mais importante é que você e eu o sabemos." Maria fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Porque o amor verdadeiro, quando resiste à injustiça, à calúnia e ao tempo, já não necessita aplausos, só precisa seguir em frente. Assim, a mansão de Beleroy seguia de pé, não como um monumento, mas como um testemunho de que, mesmo as pedras mais frias podem aprender a pulsar. A história de Camille e Henry nos lembra que o amor verdadeiro nem sempre chega envolto em promessas ou com um sobrenome ilustre. Ele nasce no silêncio, fortalece-se na dúvida e floresce quando escolhemos ficar, mesmo quando teríamos todos os motivos para partir. Esta é uma história de coragem, de dignidade reconquistada, de escolhas feitas com a alma em um mundo que tantas vezes exige razão. Camille não encontrou apenas um marido, encontrou sua voz. E Henry não recuperou apenas seu nome, recuperou a chance de amar sem se esconder. Se esta história tocou o seu coração, se alguma cena o emocionou, se alguma frase ainda ressoa dentro de você, compartilhe nos comentários o que mais o comoveu. E se você chegou até o final, escreva a palavra Raízes nos comentários. Assim, saberei que você faz parte daqueles que realmente sentem essas histórias e que nos acompanha até o último suspiro do relato. Não se esqueça de conferir outras narrativas que estou a deixar nos cards. Todas foram criadas com o mesmo carinho, para que você se sinta parte deste universo de emoções, lembranças e esperanças. Obrigado por ficar até aqui. A gente se vê na próxima história, onde o coração mais uma vez encontrará o caminho.